Boa noite, igreja. Quero saudar a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Já faz eu acho que faz um ano já que eu não falo aos irmãos aqui, pelas minhas contas aí. Meus queridos, queria falar com vocês essa noite sobre um assunto. Nós não vamos ter projeção hoje, tá? Para que realmente você, nesses 35 minutos, você preste bastante atenção, que o intuito do nosso estudo hoje é que você saia daqui, não como você entrou talvez, mas sim com um propósito para a sua vida. E como tema para essa mensagem, você nasceu para um propósito. Esse é o nosso tema de hoje. E se eu, começando aqui, eu chegasse para você, deixa eu só me organizar aqui, pessoal, que eu... Aí. Deixa eu virar um negócio aqui. Espera aí, gente, só um minuto. Vai, meu filho. Aí. Legal. Vamos lá. Se eu fizesse algumas perguntas para vocês nessa noite, qual seria o sentido da sua vida? Não precisa me responder, pense. Porque a procura pelo propósito, pelo sentido da nossa vida tem intrigado muitas pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente nós começamos pelo lado errado. Normalmente nós começamos por nós mesmos. E aí nós começamos a fazer algumas perguntas voltadas à nossa pessoa, como por exemplo, o que eu quero ser? O que deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus planos? Quais são os meus sonhos para o futuro? Mas se concentrarmos em nós mesmos, jamais desvendaríamos o propósito de nossa vida. Jó capítulo 12, verso 10, ele diz que a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Então, se você vive hoje, é porque Deus assim o quer. E aí eu emendo mais duas perguntas. Qual então é o seu propósito na vida? E por que você e eu estamos aqui na Terra? Eu tenho certeza que você, em algum momento na sua vida, você já pensou: o que eu estou fazendo aqui na Terra? A questão, meus irmãos, não é você. O propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal. É muito maior que a sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. Talvez ela seja muito maior que a sua família. E olha que a família é um propósito também, por exemplo, para quem é casado, por exemplo, em manter a sua família nos caminhos do Senhor, de ser um exemplo. É maior que sua carreira e mesmo maior do que os seus sonhos ambiciosos e as suas aspirações. Então, se você quiser saber, meu querido, por que você foi colocado nesse planeta, por que você vive aqui na Terra, eu e você, nós devemos conversar com Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dEle e para cumprir os propósitos dEle. E um dos textos pelos quais nós encontramos esse propósito da vida, abra sua Bíblia lá em João capítulo 9, por favor. João capítulo 9, versículo 1.
Nós vamos ler do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhes aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Deus, aplique a Tua palavra aos nossos corações essa noite, Pai. Uma palavra preciosa que acabamos de ler agora, aonde o Senhor operou um milagre, onde não tinha visto em lugar nenhum no mundo ainda que um cego de nascença pudesse estar vendo, ó Pai. Aplique isto aos nossos corações, abra a nossa mente e o nosso coração essa noite, para que possamos sair daqui, ó Deus, transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês essa noite 4 verdades que nós lemos nesse texto aqui de João capítulo 9. Primeira delas, eu vejo que todos nós nascemos com um propósito. E se você prestou atenção, enquanto Jesus caminhava com os seus discípulos ao longo da estrada, eles se depararam com um homem. Assim, essa seria uma informação simples. Nós estamos caminhando e nos deparamos com um homem. Mas a Escritura também nos diz que os discípulos imediatamente viram que esse homem nasceu com um problema. E a Bíblia também diz que os discípulos viram que o problema do homem foi que ele era cego de nascença. Mas Jesus, ele viu aquele homem de uma forma diferente. Jesus olhou para aquele homem e viu que tinha outra coisa naquele homem. Enquanto os discípulos apenas viram um homem que nasceu com um problema, Jesus não. Jesus viu que um homem não nasceu só com um problema, e sim que aquele homem nasceu com um propósito. Assim como você, presente aqui nessa noite. Você nasceu com um propósito. Isso aconteceu para que a obra de Deus pudesse ter sido manifestada na vida daquele homem cego. E interessante que Jesus e os discípulos olharam para o mesmo homem, mas de forma completamente diferentes. E isso me leva a uma outra aplicação, uma outra pergunta que eu queria fazer para você. E o que vemos em nossas próprias vidas? Nós vemos nossos problemas ou vemos o nosso propósito? Será que a nossa vida é só de problemas? Ou será que a nossa vida tem propósito? E talvez você esteja pensando assim e diga assim essa noite: mas os meus problemas são realmente grandes. A situação pela qual eu estou passando é realmente grande. Mas Deus quer que você saiba que o seu propósito é maior que o seu problema. Talvez você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si, meu querido irmão. Porque você não criou a si mesmo. E fica difícil. Se eu não criei eu mesmo, não tem jeito de dizer a si mesmo por que você foi criado. Já pararam para pensar nisso? Eu não me criei, não fui eu que fiz eu. Se eu tivesse feito eu saberia porque eu fui criado, assim como você, mas foi Deus que te criou. Olha aí, já começa você começando a entender o propósito de Deus para a sua vida. Seria a mesma coisa, meu querido irmão, que eu chegasse para você e falasse assim:
eu tenho essa máquina, eu nem sei se tem, tá? Eu pus no texto aqui. Essa máquina, você vai apenas cozinhar o ovo, e essa máquina vai descascar, vai tirar a casca. Eu pego essa máquina e entrego para o Bruno, ok? E não falo mais nada para o Bruno. Como que o Bruno vai usufruir dos benefícios dessa máquina, se não foi ele que criou? Vocês entenderam? Porque é difícil nós entendermos o nosso propósito, porque é difícil, porque eu não criei eu. Agora, se eu pego o Bruno, olha, essa máquina, você vai cozinhar o ovo, você vai colocar aqui, ela vai descascar todo o ovo por inteiro, ok? Depois você precisa limpar essa máquina, depois você precisa, com esses procedimentos, você vai ter uma vida útil mais para essa máquina, né? Hoje tem muita gente que descasca o ovo quando ele cozinha, descasca as duas pontinhas e dá um soprão, a casca sai por inteira. Sabiam disso? Mas olha que higiene, né? Já pensou, irmãos? Sem escovar o dente, você dá, não, deixa que eu descasco tudo esse ovo para maionese. Já pararam para pensar? Que terrível que seria? Mas não, eu fiz a máquina e entreguei para o Bruno, mas não dei as informações. Por isso que você não criou a si mesmo, logo não tem jeito de você dizer para si mesmo por que você foi criado. Você deve começar com Deus, que foi o seu Criador. Você só existe porque Deus quer que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, meu querido, a vida jamais terá sentido. Se você não entendeu que você foi criado por Deus, que você foi feito para Ele e por Ele, vai ficar difícil você entender porque sua vida tem sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, o nosso propósito, nossa importância e o nosso destino. Olha quanta coisa. Porque todos os outros caminhos nos levam a um beco sem saída. Viver é deixar Deus usá-lo da maneira que Ele quer com os seus propósitos, e não você usar a Deus da forma que você deseja. Entenda uma coisa, seu propósito é sempre maior que os seus problemas, como eu disse, certo? Mas seus problemas, eles são apenas temporários. Mas o seu objetivo, ele é eterno. O objetivo pelo qual você foi criado, primeiramente imagem e semelhança de Cristo, foi que a sua vida foi criada com um propósito, você tem um propósito. Mas você pode dizer para mim essa noite, dizer assim, mas quando eu olho para a minha vida, eu só vejo as minhas dificuldades. Quando eu olho para a minha vida, eu só vejo os meus problemas. Cadê o propósito? A verdade é que Deus te formou para o seu propósito. Verdade que você foi criado por Deus, e Deus também diz que deixe o seu propósito definir quem você é, e não os seus problemas. Às vezes nós levantamos e nós vamos dormir e levantamos no outro dia pensando só no amanhã, no problema, na dificuldade, e não conseguimos entender que o propósito na sua vida é maior que o seu problema. Deus deu a cada um de nós, a cada um, eu e você, uma promessa muito mais antes de você nascer. Daqui a pouquinho, no final da mensagem, eu vou fazer uma didática aqui de 3 minutinhos, e para fazer tudo isso que eu vou apresentar aqui, eu fiz alguns cálculos para que desse certo. E deu certo. Eu fiz esse teste com o Mateus, tá, gente? O Mateus treinou comigo em casa, então nós ensaiamos lá. Tá? Espero que dê certo aqui, ok? Mas eu fiz cálculos, mas olha, quando Deus criou você, quando você foi nascer, o cálculo já estava feito há muito tempo. Ele sabe quantos fios tem de cabelo em mim. No Mateus, então, nem se fala. Pois eu sei, e a palavra de Deus diz assim, que eu sei que os planos que tenho para você, a palavra de Deus diz isso, são planos de paz, são planos para te dar esperança e para te dar um futuro. E por que você está se preocupando ainda?
você nasceu para um propósito. Segundo ponto, todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Você e eu, meu querido, nós somos esse homem cego de João 9. Agora, quando eu digo que eu e você somos esse cego, evidentemente não é que nós somos cegos fisicamente, porque todos nós que estamos aqui enxergamos. Quando eu digo que nós somos cegos fisicamente, eu estou dizendo que nós precisamos enxergar espiritualmente. Nós nascemos cegos espiritualmente. E existe uma grande diferença nisso. Você não pode ver o propósito na sua vida com os olhos físicos. Você só pode enxergar e ver o seu propósito através dos olhos espirituais. E nós temos um exemplo prático que nós lemos aqui. Observe as duas maneiras diferentes que os discípulos e Jesus olharam para aquele homem cego. Os discípulos olharam para aquele cego de nascença através dos olhos físicos. E porque eles olharam para aquele homem através dos olhos físicos, eles não enxergaram propósito algum naquela vida. Eles só viram o problema. Mas Jesus não. Jesus olhou aquele homem de nascença, aquele homem cego de nascença, com os olhos espirituais. E por que Jesus olhou para o homem com os olhos espirituais? Ele pôde ver instantaneamente, de uma forma imediata, o propósito do homem, daquele homem cego. Talvez você pode ver o seu propósito na vida com os olhos espirituais estiverem abertos. Se os seus olhos estiverem fechados, você não vai conseguir enxergar. Essa é a razão pela qual a Bíblia diz que você teve que nascer de novo. Essa é a razão que você nasceu de novo e só nesse intuito de nascer de novo pelo Espírito de Deus que você vai conseguir ter os olhos espirituais abertos. E é tanta verdade, se nós continuarmos lendo o texto lá no verso 25, esse cego, depois de muito questionamento, os fariseus interrogaram esse cego. E no verso 25, ele diz assim: olha, se ele era pecador, eu não sei. Eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, e não parou só nisso não. Questionaram e duvidaram também se aquele cego realmente era cego de nascença. E algumas pessoas, quando esse cego andava enxergando, algumas falavam: mas será que aquele é aquele que pedia esmola? Não, ele é parecido. Não, ou será que é? Não. E ele mesmo se identificou: ei, sou eu mesmo. Mas o que aconteceu com você? Por que você está vendo agora? E ele: olha, aquele que vocês chamavam de Jesus, ele fez um lodo, untou os meus olhos e mandou eu me lavar lá no tanque de Siloé. E eu comecei a enxergar e os meus olhos foram abertos. Não bastando isso, meus queridos, ele teve uma interrogação e se não bastasse, chamaram os seus pais para confirmarem se ele realmente era cego de nascença. Tamanha foi o milagre que aconteceu, porque não existia e não houve nenhum outro homem cego de nascença que tivesse sido curado. Querem mais? Se não bastasse isso, quando chamaram o pai e a mãe, falaram: não, realmente, ele era cego de nascença. E aí os pais foram questionados, porque na época, o povo judeu que já tinha até um decreto, como se fosse um decreto, falando assim: olha, se vocês falarem em nome de Jesus Cristo, vocês serão expulsos. E a família dele, o pai e a mãe ficou com medo, então falou: não, chama ele de novo, interroga ele de novo, ele já é grande, ele já é adulto. E os fariseus então foram lá, interrogaram novamente ele. E ele foi ali, não arredou o pé, e falou que tinha sido Jesus que o tinha
curado. Vocês entenderam como que Deus olhou para aquele homem cego de nascença, com os olhos espirituais, e ali ele viu que aquele homem tinha um propósito na sua vida? Recapitulando, primeiro, se todo mundo nasce com um propósito. Segundo, se todo mundo nasce para o seu propósito, então, meus queridos, deve ser verdade que o terceiro ponto, que tem que acontecer um milagre de Deus a fim de que possamos ver o nosso propósito. E é isso que aconteceu. Sem um milagre de Deus, a nossa tendência, e é uma tendência natural, pode ser de reagir como os discípulos agiram. Os discípulos começaram um jogo de acusação, um jogo de culpa, perguntando, e a primeira coisa que disseram para Jesus: quem pecou? Foi este homem que é cego ou foram seus pais? Eles imediatamente procuraram culpar alguém. Ou este homem pecou, ou foram seus pais que pecaram. Mas tinha uma razão porque ele nasceu cego. Note que o jogo da culpa foi rapidamente parado por Jesus. E Jesus vai lá e responde: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Acabou a fofoca, acabou a culpa. Enquanto os discípulos estavam apenas interessados em fixar a culpa de quem era daquele homem ou de sua família, Jesus só estava interessado em fixar a pessoa. E aí, meu querido irmão, eu sou obrigado a trazer para os nossos dias de hoje. E nós? Como que nós agiríamos? Fixando a culpa ou pensando na pessoa? Você pode pensar que o seu problema é maior que o seu propósito, mas Deus, Ele não pensa assim. E se eu continuar com você, olha lá o verso 31 e 34, ele diz assim, ó: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e acabaram expulsando ele. Sem Deus a vida não tem nenhum propósito, e sem um propósito a sua vida não tem significado. Sem significado a vida não tem relevância e não tem esperança. Na Bíblia tem muitas pessoas que expressaram sua falta de esperança. Isaías, por exemplo, queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão, para nada. E Jó também disse, Jó quis a morte. Jó disse lá que meus dias são vazios e sem esperança, eu detesto a vida. Ele continua dizendo assim: eu não quero mais viver, deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó disse isso. Alguns dos nossos sofrimentos, meus irmãos, como o de Jó, são para a glória de Deus, resultam em aperfeiçoamento na sua vida, ou então uma cura espetacular, como foi na vida de Jó. Olha que propósito. Irmão, saiba que a maior de todas as desgraças não é a morte. Não é a morte, mas uma vida sem propósito. E se você parar para pensar, se eu morresse hoje, não é desgraça nenhuma, porque eu vou estar na glória. Vocês entenderam? Pior que isso é uma vida sem propósito, porque uma vida com propósito, ela define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna padrão pelo qual você avalia quais as ações são essenciais e qual não são mais essenciais na sua vida. E você simplesmente pode
A partir de então, começar a perguntar assim: esse ato, essa atitude me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Romanos 8, 28, ele diz lá assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí você, mais uma vez, eu não consegui te convencer, o Espírito Santo não te convenceu ainda, e aí você pode estar dizendo: eu não consigo ver qual o propósito para a minha vida. Eu digo para você que Deus vê, mas eu estou velho demais para mudar. E eu digo para você que não, você não está velho nada. Talvez, meu querido irmão e minha irmã, talvez aquele homem cego fosse da sua idade. Talvez aquele homem cego fosse da minha idade. Talvez aquele homem cego tivesse a idade de um jovem. A Bíblia não fala quantos anos aquele homem cego tinha. E isso se aplica a todos nós que estamos aqui. Olha que tremendo. E aí você continua dizendo: eu não posso esquecer todos os meus erros. E eu digo para você que Deus pode. Eu não consigo ver o propósito de Deus para a minha vida e porque Ele me criou. Eu digo para você mais uma vez: Deus está dizendo: eu posso. Essa semana passada, todos vocês viram um acidente lá do pastor da Igreja Batista, e só o seu filho sobreviveu, não é verdade? Menino de 6 anos de idade. Isso é um milagre, que é o terceiro ponto aqui. Deus tem um propósito grandioso na vida daquele menino. E eu fiquei pensando em casa, quando eu cheguei nesse terceiro item. O acidente aconteceu por volta de 11 da manhã no domingo. Passaram-se o domingo todo, a madrugada toda, segunda-feira toda, a madrugada toda de segunda-feira. E esse menino só foi aparecer na terça-feira, às 7 horas da manhã. O que aconteceu nesses 2 dias, talvez um dia nós vamos saber. Mas uma coisa é real: Deus esteve com aquele menino. E eu acho que você não tem dúvidas com relação a isso. E isso, se a gente trazer para os nossos dias de hoje, isso é a prova viva de que Deus existe e quer fazer parte da sua vida com propósito. Quarto ponto, e último. Eu vejo a finalidade para a qual nós todos nascemos, para que as obras de Deus se manifestem na minha e na sua vida. É por isso que você nasceu, meu querido. Então Deus pode mostrar sua obra na sua vida. Ele quer que nós sejamos um troféu da sua graça. E eu queria... Cadê o Mateus? Mateus, vem se preparando aqui, amigão. Irmãos, sem um propósito claro, nós ficamos sem alicerce sobre o qual nós podemos fundamentar as nossas decisões, destinar o nosso tempo e empregar os nossos recursos. Mateus, pode pôr aqui, ó. Isso. Isso, põe mais para frente aqui. Ali, ó, no cantinho. Irmãos, eu quero que você preste atenção nessa didática aqui que nós vamos fazer aqui, que tem tudo a ver com uma vida sem propósito. Tá? É 4 minutinhos aqui. Enquanto depois a gente vai estar preparando uma coisa, eu vou terminando a nossa conclusão aqui. Tá? Eu quero que você imagine comigo que o que eu vou colocar dentro desse becker é água. Mas essa água, ela vai simbolizar uma vida sem propósito. Essa água, nós vamos ver,
200 ml. Não dá certo. Senão o cálculo dá errado, pessoal, tá? Se você olhar para essa água, legal. Essa água está suja? Não. Vocês estão cegos mesmo. Está suja ou não? Juliana, está suja? Está amarela? Essa água, pessoal, ela está suja. Esta água é aquela pessoa que não tem uma vida com propósito. Suja, turva, com problemas que estão aqui, com pecados que estão aqui, com aflições que aqui estão, com angústias que aqui estão. Esta água, ela está parada aqui. Mas eu quero dizer para você que mesmo a sua vida sem propósito, te dá a falsa sensação que a sua vida está parada, que a sua vida está andando, mas na verdade ela está parada. Quando nós começamos a agitar essa água, ela está em movimento, mas nada vai acontecer. Porque essa água que simboliza a vida aqui sem propósito, ela está sem propósito da sua existência. Mas se eu colocar algo aqui nessa água e começar a agitá-la, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Chega aí, Mateus. Pega uma cadeira. Pega uma cadeira. E se eu pego, não precisa, coloco algo nessa água, que é Jesus, na sua vida, nessa vida sem propósito, eu quero que você entenda o que Deus pode fazer na sua vida. Olha a transformação. Quando nós colocamos Jesus na nossa vida e Ele quer fazer. E Ele quer que sua vida se torne uma vida de propósito. A princípio você olha para essa água e não está acontecendo nada, porque realmente, meu querido irmão e irmã, uma vida com propósito é um processo, onde Deus quer pegar você e transformar todo o seu ser de uma forma por inteira, de uma forma completa, mas isso às vezes demora um pouquinho, por isso que você não pode desistir, como Mateus não vai desistir de ficar agitando essa água por 1 minuto e meio, e depois mais 1 minuto, e depois mais 1 minuto e mais 1 minuto, para que Deus, através do que foi colocado aqui, e o que Ele coloca na sua vida e no seu coração, possa estar te mudando e possa estar te transformando. Porque a tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece seu propósito, tenta realizar além do que deve. O problema quando isso acontece, meu querido irmão e irmã, é que isso causa estresse, isso causa fadiga, e isso gera conflitos. Mas, meus queridos, entendo que é impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. Provérbios capítulo 13, verso 7, ele diz assim, ó, uns se dizem ricos sem terem nada, diminui a agitação. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Ou seja, em outras palavras, meu irmão, a vida vistosa e arrogante é uma vida vazia. E a vida simples e comum é uma vida plena.
Quem está aqui na frente, se pudesse começar a observar o que está acontecendo aqui. Está acontecendo. Está começando a formar flocos. Deus, quando age na sua vida, uma vida com propósito, para que a glória dele seja manifesta na sua vida, começa a pegar os seus pecados, os seus problemas, as suas aflições, e começa a formar flocos assim em bloquinhos, para no final, de uma forma completa, eu vou terminar a conclusão aqui, daqui 2 minutos, nós vamos ver o que Deus fez nessa vida que não tinha uma vida de propósito. Combinado? Aqui, ó, conclusão, para dar tempo ali. Bem lento, Mateus, lento, senão não vai dar certo, aí você vai estragar o ministério. Concluindo, meus queridos, voltando aqui, ó, enquanto termina ali, há 4 respostas que você pode falar para mim, falar para Deus sobre o seu propósito. Primeira delas, eu não quero que Deus manifeste as suas obras através de mim. Você pode dizer isso. Eu não quero. E eu quero te fazer uma pergunta em cima dessa resposta. Você preferiria ter seus problemas ao propósito de Deus? Você preferiria ter as suas situações adversas ao propósito de Deus? Creio que não. Segundo ponto. Primeiro, deixe-me corrigir os meus problemas. Então, só depois disso, eu quero sim que Deus pode manifestar as suas obras através de mim. E eu digo para você, se você resolver todos os seus problemas, esperar por isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Como que você quer que Deus se manifeste na sua obra através de você, se você está tentando primeiro resolver os seus problemas, sendo que isso não vai acontecer? Deus quer atuar na sua vida, uma vida com propósito, é no seu problema sim. Entendam, meus queridos, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Terceiro, você pode também vir com essa resposta. Meus problemas são muito grandes para Deus manifestar as suas obras através de mim. E eu digo para você, Deus é especialista em grandes problemas. Deus é especialista em fazer milagres. Fez na vida do homem cego de nascença. Fez, com certeza, na vida dessa criança de 6 anos. E com certeza vai fazer na sua vida também. Para Deus, quanto mais difícil, melhor. Porque nada é impossível para Deus. Quarta e última resposta. Que é essa resposta que você tem que sair daqui essa noite. Dizendo assim: sim, Deus, eu quero que o Senhor manifeste as suas obras através de mim. Sabe por que Ele quer isso? E sabe por que você deve fazer isso? Para que aconteça isso. Juliana, está clara essa água ou não? Como é que essa água estava antes de uma vida sem propósito? Turva, suja, amarelada. Uma vida com propósito é como essa água aqui, transparente, límpida. Bruno, está limpa essa água? Toda sujeira, toda podridão, todo pecado, toda angústia, toda calúnia, todos os seus problemas e suas aflições estão decantadas aqui no fundo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Que tal você sair daqui essa noite? Não como nós vimos essa água primeira, mas essa água segunda aqui agora. Deixe Deus fazer isso na sua vida com um propósito. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Porque com certeza o Senhor
falou aos nossos corações e nós queremos sair daqui, ó Pai, com um propósito de servir ao Senhor cada vez mais, um propósito com as nossas famílias, propósito com os nossos irmãos, ó Deus, propósito que o Senhor possa estar fazendo com que as suas obras sejam manifestadas através da minha vida, através da vida de cada um aqui, ó Deus. Queremos nesse momento também, ó Pai, entregar todos os nossos problemas nas suas mãos, porque o meu propósito, o propósito da minha vida é bem maior que os meus problemas. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.